Glória a Deus, gente. Shalom, shalom. Bom dia a todos. Pode tomar o assento. Primeira vez que eu vim aqui foi do aeroporto para a igreja. Segunda vez que eu venho aqui é do aeroporto para a igreja de novo. Glória a Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. No livro de Isaías, capítulo 6. Livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Diz assim o texto: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, sempre que Deus ele move um profeta de um lugar para outro, é porque Deus ele tem alguma coisa para fazer no lugar que ele envia o seu profeta. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele estava num lugar chamado Gilgal, e ele saiu desse lugar. Quando ele sai desse lugar, o texto vai dizer que esse lugar passa por um momento de fome. Está escrito que havia fome naquela terra. Então o que Deus faz? Ele move o profeta para um lugar que um dia o profeta já esteve. Por que Deus não envia comida? Por que Deus não envia providência? Por que Deus não envia uma bênção para aquela terra de fome? Ao invés de Deus enviar essas coisas, Ele envia um profeta. Porque o profeta, ele é a resposta de Deus para todo aquele que está vivendo um cenário de guerra. E escute,
entre a boca do profeta e o coração de quem crê, sempre fica uma ativação dos céus. Eu vou repetir isso aqui para você. Entre a boca do profeta e o coração de quem crê, sempre fica uma ativação dos céus. Eu vim profetizar nessa manhã que um novo mover, um novo tempo, um tempo de providência, um tempo de honra, está sendo derramado sobre ti nesta manhã. Quem pode dar um glória a Deus aí? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. E ele entra na casa de Zaqueu, ele não dá uma palavra. Só que ele carregava a atmosfera do céu. E é isso que um profeta faz. Ele é alguém que carrega uma atmosfera do sobrenatural. Ele entra naquela casa e ele não diz nada. Só que a atmosfera dos céus entra junto com ele. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele sente aquela presença, ele se coloca de pé e ele diz: Senhor, tudo aquilo que eu fiz de errado um dia, agora eu venho reparar. E aquilo que eu possuo de bênção, eu também quero repartir com quem não possui. Agora presta atenção no detalhe. Jesus está dentro da casa de um homem, que a Bíblia vai dizer que ele era um publicano. Ou seja, alguém reprovado pelo seu povo. Só que Jesus está ali dentro sem dizer uma palavra. O povo que estava fora da casa estava falando de Zaqueu. O povo que estava do lado de fora da casa estava queimando Zaqueu. Só que Zaqueu, diante da presença, ele toma uma atitude, porque ele é movido pela atmosfera dos céus. E aí entra um grande detalhe. Ele se humilha na presença de Deus. E todo aquele que se humilha na presença de Deus é justificado do lado de fora. Porque quando ele se levanta na presença de Deus, para se humilhar diante da atmosfera dos céus, a Bíblia vai dizer que após essa atitude dele, Jesus também se coloca de pé e vai justificar ele para aqueles que estão do lado de fora. Eu vim aqui te entregar uma palavra dos céus. À medida que você se levanta nessa manhã para adorar o Senhor, à medida que você se levanta nessa manhã para se humilhar diante da presença do Senhor, o Senhor também se levanta na mesma medida para te justificar diante daqueles que estão lá fora. Você está comigo aqui? Dá um glória a Deus aí. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim para ela: irmão, acredite, a revelação passa, mas a ativação fica. Você acredita nisso mesmo? Existe algo que está sendo ativado sobre a sua vida nessa manhã. Existe um novo tempo que os céus estão derramando sobre ti. Nós já estamos debaixo de uma dimensão do sobrenatural. A Bíblia vai dizer, irmãos, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, ele teve um encontro com a presença. O encontro não veio antes da morte do rei. O encontro veio após
a morte do rei. O texto vai dizer que ele se depara com uma situação constrangedora para ele. Porque não morreu qualquer um. Morreu alguém que era próximo do profeta. Além dele ser o rei daquela nação, eles eram primos. Então existia uma conexão a mais. Só que o texto diz que Deus arranca o rei para que Isaías tivesse um encontro com a presença. Então, Isaías, ele está sendo marcado pelos céus naquele momento. Isaías, ele está vivendo um processo de aflição, um processo de guerra. Mas Isaías também está sendo promovido para um tempo de encontro com Deus. Escute o que eu vou lhe dizer agora. O lugar da tua maior aflição, o lugar da tua maior guerra, o lugar da tua maior tormenta, também será o lugar da tua maior revelação da glória de Deus. Onde você foi mais ferido, onde você foi mais machucado, aonde você foi mais tocado, é o lugar também onde você será mais exaltado, você será mais honrado. Existe uma marca que os céus estão promovendo nesta manhã sobre você. O lugar da tua maior decepção também será o lugar da tua maior revelação, diz a boca do Senhor. Foi preciso com que Deus, ele viesse intervir na vida de Isaías. O texto diz que, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. A tua visão sobre Deus, irmão, vai depender do teu nível de relacionamento com Ele. Você só vai conseguir se conectar de verdade com o Senhor quando os altares terrenos forem derrubados. Porque uma vez que os nossos altares terrenos são derrubados, o altar daquele que é eterno começa a se destacar em nossas vidas. Sabe o que Deus estava fazendo com Isaías? Enviando ele para o lugar onde as promessas são geradas. Que lugar é esse, pastor? Esse é o lugar secreto. É no lugar secreto que as nossas promessas são geradas. O lugar secreto é o ambiente do nosso propósito. E Deus está te empurrando para esse ambiente. Ambiente onde você vai ter a maior revelação da tua vida. Escute isso. É no lugar de busca. É nesse ambiente de busca
aonde altares invisíveis são colocados de pé. E todo altar invisível que está de pé, ele atrai uma resposta da parte do Senhor. Porque a sua vida só vai até onde vai a tua revelação sobre Deus. Então Deus está te chamando para esse novo tempo, para esse novo ambiente, onde as nossas orações são respondidas. Onde nós estamos sendo empurrados para um tempo de aceleração da parte de Deus. O texto vai dizer que Elias, ele desce do monte, ele chama o seu moço e diz: olha, diz para o rei Acabe pegar a carruagem e descer para a porta de Jezreel. Porque está vindo aí uma grande chuva, e se ele não fizer isso, ele vai se molhar. A Bíblia vai dizer que o rei dá ouvido à voz do profeta, ele entra na carruagem e ele vai de forma rápida para a porta de Jezreel. Só que a Bíblia também vai dizer que naquele mesmo momento, o Espírito do Senhor se apoderou do profeta, e ele foi correndo para a porta de Jezreel, e conseguiu alcançar o rei, que estava numa carruagem. Olha que coisa sensacional. Pastor, não entendi nada do que o senhor está falando até agora. Você vai entender agora. Eu estou dizendo que o profeta viveu um tempo de aceleração na vida dele. Não, você ainda não pegou. Eu estou dizendo para você que esse manto de aceleração está sobre nós nesta manhã. Deus está acelerando o teu caminho nesta manhã, diz a boca do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus aí? A glória de Deus, irmão, encurta o percurso. E você está debaixo desse manto, dessa glória. Deus está acelerando o teu caminho. Deus está te posicionando, te empurrando para o lugar da bênção, para o lugar da promessa, para o lugar do sobrenatural. Então reage nessa manhã. Adoração que não nasce de contemplação vira performance. Olhe para essa pessoa que está do seu lado mais uma vez. E eu queria que você dissesse para ela assim: carregue a presença, não só um repertório. Porque às vezes a gente tem um repertório pronto, a gente tem toda uma performance, mas aquilo que é mais importante muitas vezes está em falta, que é a presença. E quando a presença está em falta, é a hora que Deus começa a intervir. Acredite, o envio do profeta nessa manhã
nada mais é do que uma intervenção dos céus na sua vida. Eu vim profetizar que o sobrenatural já começou a acontecer sobre esse lugar. Eu vim profetizar que um tempo de honra, um tempo de milagre, um tempo de portas abertas já está pairando sobre esta casa. Quem pode dar um glória a Deus aí, reage nessa manhã. Isaías viu a morte, mas ele também viu a glória de Deus. Oracandore placevere bandarai. O texto diz que serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. A palavra serafim quer dizer aquele que arde, aquele que queima. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ficar perto de Deus sem que primeiro venha arder por Ele. Para ficar perto de Deus, para ficar próximo de Deus, tem que queimar por Ele primeiro. O texto diz que com 2 asas eles cobriam o rosto. João Batista disse: importa que ele cresça, que ele se destaque, que os olhares sejam postos nele, mas que eu não se trata sobre mim, se trata sobre ele. Não é sobre aquilo que eu tenho, mas é sobre aquilo que ele carrega. A maior revelação que você pode carregar na sua vida, irmão, é a manifestação da glória de Deus no lugar que você está inserido. O texto diz que com 2 eles cobriam os pés. Você lembra o que Deus disse para Moisés na sarça? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: a partir de agora você está marcado como um representante daquilo que é sagrado. Então não é todo o ambiente que eu devo estar. Existem ambientes que você não pode estar mais. Mas por quê, pastor? Porque você agora é um representante do sagrado. Você é um representante da presença. Quando você está nesse ambiente do sagrado, nesse ambiente da presença, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você profetiza, se torna um decreto dos céus. Porque em ambientes sagrados, em ambientes proféticos, palavras se tornam um decreto dos céus. E acredite, o maior profeta que vai passar pela sua vida é você mesmo. Então profetiza uma palavra de bênção nesta manhã, porque os céus estão descendo com um manto de ativação, diz a boca do Senhor. Só mais dessa vez, dá um glória a Deus aí bem alto e bem forte nessa manhã. Com 2 eles voavam. O voo aponta para a prosperidade. E prosperidade é tudo aquilo que você atrai para a pessoa que você se torna. E por favor, não confunda um profeta próspero com um profeta corrupto.
Bob Harrison diz que ninguém jamais se levantará acima dos quadros que tem pintado na sua cabeça. Sabe o que é isso? Mudança de mentalidade. Quer prosperar de verdade? Começa mudando a sua mente. Porque todo homem que Deus escolhe, a mudança começa primeiro na mentalidade. Mas ela não para aí. Ela precisa culminar nos seus pés também. Os pés apontam para a conexão. O lugar que você está hoje é fruto das suas conexões, é o resultado das suas amizades. Se você não está gostando do momento que você está vivendo, eu tenho um conselho para você: mude as suas conexões de 2025 e você vai se agradar do resultado de amanhã. Porque você nada mais é do que o resultado do meio ao qual você está inserido. Prova isso na Bíblia, pastor. Prova agora. Ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou o resultado do meio ao qual eu estou inserido. Você sabe o que faz um profeta de verdade? Duas coisas: muda a atmosfera e aponta destino. Deus está apontando um destino para você seguir. A chave da bênção, a chave da prosperidade, a chave do sobrenatural, Deus está colocando nessa manhã em tuas mãos. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Porque o texto vai dizer que enquanto eles davam glória a Deus, enquanto eles clamavam uns aos outros, os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava. Então, para que haja uma reação dos céus, é preciso haver uma ação na terra nesta manhã. Quem pode dar um glória a Deus aí? À medida que nós adoramos, irmãos, a terra se enche da revelação e da glória de Deus. À medida que nós adoramos, irmão, há um mover do sobrenatural sobre nós, há um mover do sobrenatural sobre a sua casa, há um mover do sobrenatural sobre os seus negócios, há um mover do sobrenatural sobre a sua família. Então dá um glória a Deus aí bem alto e bem forte, que Deus está se movendo nessa manhã. Uracando, oreplacé, verebandarabaçô, iocandarabandarai. Eu queria alguém para tocar e cantar aqui comigo. Uracando, oreplacé, verebandarabaçô, iocandarabandaravaçô, iocandarai. Ele diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A tua disponibilidade para Deus vai te levar para os ambientes que Deus tem para ti. O sim de Deus está procurando um amém na terra. Quem pode reagir a esse convite dos céus? Ei, escute, o teu sim no deserto vai levar milhões à terra da promessa, diz a boca do Senhor. Oracando, oreplacé,